Olá, pessoal, tudo bem? E aí, a aula passada confundiu um pouquinho ou ajudou vocês a entenderem o ciclo cardíaco? O ciclo cardíaco com os seus eventos, né? O ciclo cardíaco nada mais é para a gente lembrar rapidamente que é uma sequência de eventos que acontecem entre a sístole e a diástole, e a gente relembrou lá o tum-tá, tum-tá, tum-tá. Quando eu ensino isso para os meus alunos, eu sempre peço para eles prestarem atenção que se o problema na ausculta for no tum, o negócio não tá bom nas atrioventriculares. Se o problema for no tá, é nas semilunares. Isso já ajuda a gente a parar tudo que a gente está fazendo. Olha, fulano, na hora da ausculta, eu não escutei as válvulas totalmente fechadas, parece um sopro, parece que não sai totalmente, o volume não está totalmente abafado. Ah, ele tem uma estenose de válvula aórtica, né? E aí, por aí, gente, eu mostrei na última aula o impacto, você consegue perceber que o ciclo ele não vai funcionar adequadamente. Que lembra que tem aquela parte isovolumétrica que está todo mundo fechado? Tanto na contração isovolumétrica, ou seja, no início da contração, todas as válvulas estão fechadinhas para contrair. Não. Tem um paciente que tem uma válvula aórtica, ela tem estenose, ela não fecha completamente, então a contração não vai ser adequada. Eu vou ter déficit de contratilidade, com consequência, déficit de ejeção com baixo débito. Então isso vai trazendo você, vai costurando vocês para uma informação. Parece ter ficado meio louco, aquele tum-tá, tá fechado, tá aberto, mas é que é para vocês entenderem que a importância das válvulas no ciclo cardíaco. E a gente não pega muito doente com lesão de válvula, então pode ter certeza que o volume diastólico final não é o mesmo, que a fração de ejeção não é a mesma, que a contração dos ventrículos não é a mesma. Então, se você não tem conhecimento dessa fisiologia, fica um pouquinho difícil da gente conversar sobre variáveis lá na frente, tá bom? Então, não entendeu? Volta, revê a aulinha, coloca mensagem para mim, que eu de repente faço um vídeo para vocês lá no WhatsApp, me comunico com vocês, faço desenho, às vezes faço vídeo, o que vocês acharem necessários para isso ficar muito claro para vocês, tá bom? Agora a gente vai falar rapidamente, porque ele é o rei da história, o débito cardíaco, mas a gente está dando esquenta, a gente está começando a se aproximar desses carinhas, do DC, do CO. Quem é o DC? É o débito cardíaco. Quem é o CO? É o cardiac output. É a mesma coisa que débito cardíaco, só que em inglês. Em alguns equipamentos vocês vão ver CO, cardiac output. O que é o CCO? Débito cardíaco contínuo, que é o cardiac continuous output. Então, alguns catéteres oferecem débito cardíaco contínuo para vocês, tá? Então, débito cardíaco agora é só uma aproximação de quem é esse cara. Quem é o débito cardíaco? O débito cardíaco é a quantidade de sangue bombeada pelo coração num determinado intervalo de tempo. E que nós conhecemos muito bem, que é a cada 1 minuto, certo? Ele tem duas variáveis essenciais, que é a frequência cardíaca e o volume sistólico. Então, se eu quiser fazer qualquer otimização de débito, onde eu tenho que mexer? Na frequência e no volume, tá bom? O débito cardíaco em torno de 5 a 6 litros por minuto. Vou repetir para vocês, minhas fontes estão relacionadas aos livros de monitorização hemodinâmica, da cardiologia da SOCESP, então eu uso muito essas fontes, tá bom? Monitorização hemodinâmica, esse é de 2013, mas esse daqui é de 2023, tá? Então eu tiro muita coisa desses carinhas aqui. E aí as fontes são dessas literaturas, tá bom? Quando a literatura for diferente, eu deixo o cantinho aqui para vocês, mas essa daqui, ó, tá lá do Knobel, é a mesma aí, claro. De 5 a 6 litros por minuto. Então, ó, o que é débito cardíaco? É a quantidade de sangue ejetado a cada batimento, sabe? Ejetado. O volume, lembra que o débito cardíaco que sai da válvula aórtica, abre a válvula aórtica, a aorta vai para o corpo, é o mesmo que tem que voltar? Eles são bem parecidos. O volume é extremamente semelhante. E o que não é semelhante? As pressões. Né? Nem do lado direito, nem do lado esquerdo, a veia é mais complacente, a artéria é mais elástica. Então tem várias diferenças aí de pressões. O lado direito do coração ele trabalha com baixas pressões,
para poder receber. Lembra do gradiente? Então, não recebo. E o lado esquerdo trabalha com altas pressões para ejetar e conseguir perfundir locais mais distais, tá? O débito cardíaco, algumas variáveis podem acarretar variações do débito cardíaco, dependendo do indivíduo. E aí, gente, depende até de gênero, feminino e masculino muda. O quanto de demanda metabólica, o débito cardíaco de uma pessoa de trauma não é o mesmo débito cardíaco de uma pessoa, sei lá, internada por uma arritmia, tudo bem? A área de superfície corpórea, ou seja, o débito cardíaco de um indivíduo de 40 quilos não é a mesma quantidade de um indivíduo de 120 quilos. Esses 5 a 6 litros por minuto, é até bom vocês anotarem, se quiser puxar uma setinha e anotar, na literatura, indivíduo sadio em torno de 70 quilos, tá? Mas é claro, quanto menor a área de superfície corpórea, menor o débito. Gente, isso é por conta da área de superfície. Imagina o camarada que faz 5 a 6 litros com 70 quilos, e aí ele engorda, né? Ganha um peso considerável, ou seja, por patologia ou não. E quando ele ganha esse peso, ele vai para 120 quilos. Esse débito cardíaco não vai compor o que esse corpo, que essa área de superfície corpórea demanda. Então, o débito cardíaco, com o tempo, ele vai se adequando a essa nova medida. Por isso, a preocupação quando o paciente perde peso muito rápido, claro que a preocupação é muito associada a algumas doenças de base, mas entendam, ele tinha um débito alto, ele era muito grande, tinha um débito muito alto. Aí ele perde peso rapidamente, o coração dele nem está acostumado a trabalhar tão pouco, né? Então, claro que é melhor eu ter muito peso e depois perder do que eu ter pouco e ganhar. Porque aí meu coração ele vai ter que fazer uma hipertrofia, ele vai aumentar de tamanho e o débito cardíaco vai compensar. Mas a área de superfície corpórea determina muito. A posição do paciente determina muito também. A necessidade metabólica, o gênero, se é feminino, se é masculino. Por isso que na monitorização hemodinâmica, a gente quando vai ligar um aparelho, liga, tem que botar peso, altura, não bota nada disso não, vai ligando e vai conectando os cabos. Não façam isso não, gente. Liguem o aparelho de vocês e eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá, gente? Isso é um vídeo da Edward de como ligar o aparelho, e aí você coloca o paciente, o peso dele, a altura do paciente, né, para ele calcular a área de superfície corpórea e ele passar a dar para vocês todas as variáveis indexadas. O que são variáveis indexadas? Por exemplo, RVS, resistência vascular sistêmica, e IRVS, resistência vascular sistêmica indexada, ou seja, já está para a altura e peso do paciente. Então, enfermeiros que geralmente que montam esse aparelho, acho que os técnicos não montam muito, vocês são obrigados a colocar, se é mulher ou se é homem, o peso do paciente e a altura dele, porque o débito cardíaco vai alterar de acordo com essas variáveis, para te entregar variáveis hemodinâmicas com maior acurácia. Então, gente, é muito importante que você não esqueça de quando ligar seu aparelho, coloque as informações adequadas. Quem tem peso predito, que é o peso que a gente calcula para ventilação mecânica, coloque o peso predito, porque é um peso mais real para um paciente internado, tá bom? Ele precisa do peso e da altura para fazer área de superfície corpórea. Para que isso? Vamos repetir. Porque ele precisa fazer área de superfície corpórea para te dar variáveis indexadas. Senão, ele não vai te dar variáveis com acurácia indexada. Andresa, mas eu trabalho com Hemosphere e todas as variáveis são indexadas e elas não estão verdadeiras, porque você não colocou o peso e a altura do paciente. Então, obrigatoriamente, esses dados são essenciais. Porque eu já ouvi na beira do leito assim, não, a gente não coloca isso não, nem na máquina da... Sabe que na máquina da Gaso a gente faz a mesma coisa, a gente nem coloca. Falei, olha, na máquina da Gaso deveria, mas tudo bem, você não coloca. Mas aqui, para te dar as variáveis hemodinâmicas, você vai ter que colocar. Então, não deixe que a sua equipe não entre com dados
tão essenciais para fazer o cálculo da monitorização hemodinâmica, combinado? E aí eu coloquei aqui para mexer um pouquinho com vocês como é que as variáveis, né, as duas condições, as duas variáveis mais importantes do débito cardíaco, frequência cardíaca e o volume sistólico. O que é volume sistólico? O volume ejetado a cada batimento, volume na sístole, tá? E aí o débito cardíaco precisa dessas duas informações. Aí eu coloquei aqui, eu fiz um vídeo, um post, já tem um tempo no Instagram, né? Por isso que eu botei quem nunca. Já chegou pro médico, né? Pra equipe médica e já falou: olha, meu paciente está taquicárdico. Mas eu já vi, tá? Ele tá sem febre, sem dor, não tá ansioso. Ah, eu sei. Mas olha só, Andresa, fica tranquilo, isso é uma taquicardia sinusal. E daí que é uma taquicardia sinusal? Eu tô falando taquicardias mais extremas, tá, gente? Porque 110, 120, às vezes é uma compensação. Tô falando de 156, 172. Aí você vai comunicar a equipe? Não se preocupa não, Andresa. Isso aí ela é sinusal. Não importa, gente. Sabe por quê? A taquicardia impede, lembra de veia cava inferior, veia cava superior, desemboque em átrio direito. Aí, no átrio direito, ele precisa que lá no ventrículo, ele relaxe um pouquinho as pressões, diminua, acabar de acontecer a sístole, diminua para ele poder ter diferença de pressão e o volume chegar lá no ventrículo. Quando o volume chegou lá no ventrículo, o ventrículo faz o quê? Se estica todo, pré-carga. Força de estiramento que a fibra faz para receber o volume. Vamos ter aulinha só de pré-carga. Aí ele se estica todinho para receber. Quando ele estica para receber, que ele recebeu tudo no finalzinho da diástole, que a pressão está bem baixinha, as válvulas ficam até fechadas juntas, relaxamento isovolumétrico. Estão bem baixinhas, pronto. Agora sim ele está pronto para ejetar, para as fibras musculares encurtarem, pós-carga, força de estiramento que a fibra faz para encurtar e ejetar esse volume. Aí na sístole ele faz tudo isso. Eu estou contando tudo isso, imagina a taquicardia, como é que dá tempo de encher a câmera? Se tua frequência está muito acelerada, não dá tempo de você encher as câmeras. Se não dá tempo de você encher as câmeras adequadamente, você tem risco para baixo débito cardíaco. Então não importa que é sinusal. O doente de você está com taquicardia extremas, elas vão gerar baixo débito. Por quê? Taquicardias muito extremas, extremas, não dá tempo de encher as câmaras, eu não consigo ejetar o volume satisfatório e ainda consumo mais oxigênio, porque eu estou fazendo mais força, estou consumindo mais oxigênio do miocárdio. E lembra que eu preciso desse período diastólico? Lembra do relaxamento diastólico para eu receber todo o voluminho? Você encurta. Se você encurta o período de diástole, você não consegue ter o volume todo. E o pior, gente, é na diástole que a gente perfunde as coronárias. Vamos lembrar disso, a gente viu isso em anatomia e fisiologia básica. Quando o ventrículo esquerdo ele se encurta para ejetar o volume, ele abre a válvula aórtica sístole. Aí enche a coronária direita e a coronária esquerda. Lá no curso de anatomia e fisiologia eu botei até em 3D. Enche a coronária direita e enche a coronária esquerda. Quando fecha a válvula aórtica, que aumenta a pressão na raiz da aorta, aí a coronária direita e esquerda, que o sanguinho estava ali, desce, vai para o corpo todo. Então o coração é totalmente perfundido na diástole. Aí você reduz o período diastólico. Então você tem risco de AM, claro. Taquicardia extrema tem risco de AM. Não só pelo consumo do miocárdio, que é maior, pela força, e pelo enchimento das câmeras, que não dá tempo, mas que reduz o meu período de diástole. Gente, eu não posso reduzir meu período da diástole. É na diástole que eu perfundo totalmente o coração. Então, eu não posso reduzir meu tempo de diástole, certo, gente? Então tá ali, ó, reduzindo o tempo de diástole, eu reduzo a perfusão coronariana, eu tenho menos tempo de enchimento, reduzo força contrátil, reduzo volume. Vejam bem, né, que a gente está falando de débito cardíaco, de duas variáveis, frequência cardíaca e volume sistólico. Entende? Se você quiser mexer com eles, tem que ser um desses dois aí. A gente tem um principal determinante, a principal função e o maior determinante do débito cardíaco.
O maior determinante, o que é determinante? O que determina se eu aumento ou se eu diminuo o débito é a necessidade metabólica. Se a minha necessidade metabólica aumenta, eu aumento o débito. Se a minha necessidade metabólica diminui, eu diminuo o débito. E a principal função do débito cardíaco é transportar o oxigênio e nutrientes aos tecidos. Não é? Débito cardíaco não é o volume circulante? E ele depende da bomba, da frequência cardíaca para ejetar e levar o oxigênio e nutrientes aos tecidos. E se eu estou com aumento de consumo de metabolismo, pós-SEC, pós-circulação extracorpórea, meu metabolismo está muito acelerado, eu estou inflamada, em choque vasoplégico, está demandando muito do meu débito cardíaco. Ele vai ser um pouquinho mais alto, tá, gente? Pós-operatório, cirurgia cardíaca, trauma, situações de inflamação, choque séptico, esse débito vai estar maior. Por que esse débito cardíaco vai estar maior? Para ele tentar compensar uma necessidade metabólica que é muito aumentada em situações de infecção. Você sabe que eu estava com um grupo de residentes no CTI, a gente estava até lembrando isso esses dias, no CTI geral, o grupo de residentes da terapia intensiva da UERJ, e aí eles me chamaram na beira do leito, gente, o débito cardíaco da paciente é altíssimo, tipo 8.3, 8.9, e a doente urinando, a cava seca que eu digo, normovolêmica, não era uma doente encharcada, meu Deus, por que esse débito tá alto? A gente aumenta o débito cardíaco para compensar uma possível necessidade metabólica de um processo inflamatório. E aí a gente demorou um pouquinho, de quebrou cabeça, e aí eu até lembrei disso quando eu estava montando essa aulinha aqui para vocês. Outra coisa que determina muito o débito é a posição. Ontem mesmo a gente estava na emergência, na sexta-feira a gente estava na emergência, eu falei, meninas, professor, ele está muito instável, eu não sei se ele está instável ou não. Eu vou fazer uma descompressão aqui nele, vamos fazer um rolinho, vou virar ele um pouquinho, vou colocar esse rolinho e fazer uma descompressão. Porque pacientes muito instáveis, basta você mudar o decúbito dele, ou fazer uma descompressão, que ele te diz na hora se ele tem instabilidade, porque o débito cardíaco muda muito em diferentes posições. Aqui eu botei no cantinho, a ortostática diminui cerca de 20%. Se você medir o paciente em pé, se ele estiver em pé, o débito cardíaco dele diminui. Então, essas posições alteram muito. Então, uma dica para vocês é: avalie o débito cardíaco do paciente. Durante o banho, avalie se ele tem muita alteração na hora que você vira e movimenta o paciente. Porque o débito cardíaco altera normalmente, mas avalie se tem muita alteração no débito, porque isso é sinal de gravidade, tá bom? Então, vejam a importância da gente só se aproximar do débito, né? E a gente não esquecer, gente, que o lado direito e o esquerdo, o débito cardíaco é o mesmo. É o mesmo. Ai, professora, quando eu coloco um catéter de Swan-Ganz, eu não vou ter o ventrículo esquerdo, né? Gente, o débito é o mesmo. O que vai para o lado direito é o mesmo que vai para o lado esquerdo. O que muda são as pressões. Lembra disso na primeira aula? O que muda são as pressões. Na ausência de shunt intracardíaco, aí você tem. É igual. Mas se tiver um shunt, o que é um shunt? Comunicação intratrial, CIV. CIA, CIV. Doença congênita, né? Às vezes doença congênita. Comunicação intraventricular, comunicação intraatrial. Aí muda, né, gente? Eu tenho aí uma diferença, apesar da literatura dizer que há uma compensação. Mas aí muda. Eu botei aqui embaixo para não esquecer que os shunts tornam as estimativas de débito cardíaco imprevisíveis e desiguais. Sim, acabei de falar. Exemplo da tetralogia de Fallot, né? Que é uma doença de shunt. Tudo bem? Tá melhorando? Melhorou um pouquinho a análise do débito cardíaco? Então, débito cardíaco aumentado, gente. Grave, pacientes graves, sépticos, inflamados, trauma, pós-operatórios de grandes cirurgias, né? E o débito cardíaco diminuído, hipotermia, o débito diminui, eu tiro da periferia e jogam para o órgão-alvo, tanto que fica aquela pele fria, pegajosa, né? Anestesia, choque hipovolêmico e até a própria insuficiência cardíaca, né, gente? Eu tenho um pouco de receio que o débito cardíaco durante pós-operatório de cirurgia, ele pode vir mais baixo, mas às vezes ele vem mais baixo pelo tempo que o paciente ficou em jejum muito prolongado, não quis fazer muito volume no doente para não sobrecarregar o coração, então ele acaba vindo com débito um pouquinho mais baixo. Aí no pós-operatório
é que eu vou resgatando esse débito cardíaco aí para ele, tá bom? A gente tem sim um indicativo de paciente com mais baixo débito no pós-operatório do que alto. Só depois que o paciente está muito inflamado é que a gente vê um débito mais alto. E às vezes a SEC engana a gente, quem trabalha com cirurgia cardíaca aqui do grupo. A circulação extracorpórea, como deixa o paciente muito inflamado, né? Parece um doente choque séptico. Ela causa aí um pouquinho de débito mais alterado, tá? Um pouquinho mais acima. E veja o que é interessante, né? O débito cardíaco, ele tenta aumentar, ele dobra no efeito da compensação, quando, por exemplo, a resistência vascular sistêmica está baixa. Aqui eu trouxe para vocês uma foto do EV1000 que mostra aí a resistência dos vasos, resistência vascular sistêmica. Ela é medida em Gini, que vai de 1970 a 2.400 Gini mais ou menos. Então, esse 1970, esse paciente está com 1.600. Aqui mostra no desenho, ó, resistência vascular sistêmica muito baixa. O que o organismo faz? As veias, né, elas são um grande reservatório de débito, tá? Que tá aquele volume que tá lá no reservatório. Ela tira o volume do reservatório, coloca ele circulante, coloca ele no modo estressado, que eu já vou explicar nas próximas aulas, e coloca ele para jogo para fazer o quê? Para aumentar a resistência desse vaso. Então ela joga volume para aumentar a resistência. Como é que ela consegue fazer isso? Que quando ela joga volume, o ventrículo entende que ele tem que esticar mais para receber, e quanto maior a força de estiramento, melhor a ejeção. Ele ejeta melhor, ele ejeta com mais força, ele ejeta com mais pressão, e a gente consegue perfundir melhor os órgãos. Então veja que interessante o papel do débito cardíaco nesse processo, né? Então lembrando, para otimizar o débito cardíaco e adequar ele, quais são as duas variáveis mais importantes? Volume sistólico e frequência cardíaca. E claro que muitas vezes, faço questão, muitas vezes você vai precisar entender que talvez, para você diminuir o débito cardíaco que está muito alto, você vai ter que mexer na parte metabólica e diminuir essa demanda metabólica do doente. Às vezes, se for por infecção, tratar com antibiótico terapia, diminuir estado febril, né? E se for por transporte, você vai ter que averiguar. Por diversas vezes, o que você precisa é de uma bolsa de sangue. Você precisa de hemoglobina para carregar esse oxigênio, esses nutrientes. Entenderam? Assim, que peraí, frequência cardíaca e volume sistólico, mas muitas vezes o que ele precisa é de volume? Pode precisar, mas o que determina mesmo a principal função dele é de transporte. Na verdade, eu até tenho volume, não estou conseguindo perfundir esses órgãos porque eu estou com baixa de hemoglobina. Então, olha como é que as coisas vão se juntando, né, gente? Eu preciso de ter uma boa avaliação de exames laboratoriais, avaliar hemoglobina, hematócrito, que é que hemoglobina vai carregar transporte de oxigênios. Eu preciso ter uma boa pressão arterial, uma pressão média acima de 65, certo? Eu preciso entender que várias situações aumentam o metabolismo. Tem doente que é muito grave, e às vezes eu tô vendo a equipe preparando material para banho. Gente, esse doente vai tomar banho. É aquele saquinho de banho seco, e quem não tem saquinho de banho seco é saquinho com algodãozinho só para fazer uma higiene íntima. Porque o banho tem muito gasto. Se vocês forem estudar evidência, o banho tem muito gasto metabólico. Então você está gerando no paciente mais gasto metabólico ainda, vai gerar mais débito cardíaco nele, certo? E por vezes, gente, não podemos virar esse paciente de decúbito, porque o débito cardíaco dele aumentou muito ou diminuiu muito, né? Depende, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação do débito cardíaco aí, tenha assimilado bastante informação para a gente ir caminhando, que nossa estrada está seguindo nesse esquenta dessa semana para a gente encarar a monitorização hemodinâmica. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.